Acontece TV segue com a série de entrevistas com os tutores dos cursos do TCE Eduque. Na edição de hoje serão abordadas as recomendações ao gestor público relacionadas à realização de obras e serviços de engenharia. Quem vai nos explicar é o servidor da Diretoria de Obras do Tribunal, Almir Silva. Almir, seja bem-vindo ao Acontece TV. Você poderia citar algumas restrições legais durante o último ano de mandato eleitoral relacionadas às obras e serviços de engenharia? Primeiramente, eu quero agradecer o convite para falarmos de um tema tão relevante para a sociedade. Inicialmente, é necessário registrar que, com o objetivo de resguardar o equilíbrio das contas públicas, a legislação estabeleceu limites e regras específicas dedicando especial atenção às condutas adotadas no último exercício de mandato. A título de exemplo, podemos citar que o administrador público ele não poderá praticar, neste período, atos que venham a onerar os cofres públicos, comprometendo a gestão futura e transferindo aos seus sucessores obrigações assumidas sem o correspondente lastro financeiro. Um exemplo dessa regra é que o gestor não poderá, nos últimos 8 meses de mandato, contratar uma obra pública que não possa ser executada integralmente dentro do período ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa. Seguindo no campo das restrições, objeto da sua pergunta, devemos frisar que os gestores não podem participar de inaugurações de obras públicas nos últimos 3 meses que antecedem o pleito. Podemos citar ainda que, de acordo com a legislação vigente, é proibido o uso promocional de publicidade em obras e serviços de engenharia. Em caso de mudança de governo municipal, quais documentos ou informações devem ser passadas à nova gestão em relação às obras? Considerando as possíveis trocas de cadeiras nas administrações municipais, é importante registrar inicialmente a necessidade de se construir, nesse período, uma equipe de transição que deve ser composta por representantes do governo atual, bem como representantes do candidato eleito, e deverá ser constituída de forma multidisciplinar, incluindo, inclusive, o pessoal de área de obra e serviço de engenharia. Quanto aos documentos que você perguntou, Carol, nós podemos destacar os principais relatórios que deverão ser apresentados e apreciados pela equipe de transição. Dentre eles, nós podemos listar relação dos convênios, contratos de repasse e outros instrumentos congêneres cujos objetos sejam obras ou serviços de engenharia firmados com outros órgãos, relação de obras construídas, mas que ainda se encontrem em fase de recebimento, seja provisório ou definitivo, informando pendências, caso elas existam, relação das obras em andamento, nesse caso, com respectivos contratos e processos de pagamento, relação das obras ainda não iniciadas, porém que já tenham projetos elaborados e recursos garantidos. É importante destacar que esses relatórios devem ser acompanhados de registros fotográficos das obras executadas e em execução. Podemos ainda citar a necessidade de listar os servidores responsáveis pela fiscalização das obras dos municípios e, por último, é necessário a identificação da legislação do município como a lei de parcelamento, ocupação e uso do solo, a lei de zoneamento, o código de postura do município e o plano diretor da cidade. No curso Obras e Serviços de Engenharia, atrelada ao TCE Eduque do IPC, tem o tema Obras Paralisadas. Qual a relevância desse assunto? Os prejuízos causados por uma obra paralisada são enormes, pois além daqueles prejuízos financeiros, temos ainda o grande prejuízo social devido ao não atendimento à comunidade. É só imaginar
A expectativa causada nos habitantes de um determinado bairro, distrito ou vila de moradores pela construção de um posto de saúde ou uma creche e a frustração em ver uma obra dessas abandonada. Estudos mostram que a paralisação de obras é um problema bastante relevante na área de infraestrutura, mas que também afeta outras áreas. Muito obrigada pela sua participação, Almir. Mais uma vez, eu quero agradecer a grande oportunidade aqui. Meu muito obrigado. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques essa semana no TCE Ceará. Veja também, Instituto Plácido Castelo abre inscrições para capacitar estudantes através do programa Agente de Controle.